te atinge quando você lê. Mensagens imediatas que vêm gritando a você quando você lê. E uma delas é a iminência da vinda do Cristo. E eu disse que a segunda parece que é uma transformação que precisa acontecer, uma mudança. E então, o próximo eu disse que se você gritar, as pessoas irão ouvir. Sim, é uma transportação. Eles serão pegos com o Senhor, pegos ao Senhor. Aleluia, tomados. Então deixe-me ler aquelas escrituras para que eles estão aqui, para que começamos a ter o nosso rumo. Estamos com muita alegria. Veja a Coreia do Sul. Muito sênior, meu filho. Poderoso comissário. Eu quero ler o livro de 1 Tessalonicenses. Escritura Fundação para o Arrebatamento. Será muito longo nesta noite, mas eu preciso entregar isso e eu estou partindo para outros países, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, estou lendo agora. Ele diz: irmãos, quem são esses? Irmãos e irmãs em espanhol. São irmãos e irmãs. É a igreja. Então, na escritura, onde ele quer falar sobre o arrebatamento da igreja, a primeira coisa que ele faz é falar sobre irmãos e irmãs, a igreja. Em outras palavras, o arrebatamento está confinado à igreja apenas. Aleluia! Eu sei que vocês estão sintonizados da Austrália, Europa, América Latina. E você quer saber como ser parte disso que ele está falando? Você precisa nascer de novo, porque o arrebatamento é confinado à igreja apenas. Então ele diz: irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem. Para que não se entristeçam, deixe-me ler novamente. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós vimos que isto é muito grande. Estamos juntos? Nós vimos que isto é muito grande. Aleluia! Que ele está prometendo, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo para a igreja, a escritura que desenrola a cascada, o desdobrar dos eventos até do arrebatamento. Ele fala: irmãos e irmãs, é para o arrebatamento, é para a igreja. O arrebatamento é somente para a igreja. Você precisa nascer de novo. E então ele diz: não queremos que sejam ignorantes. Em outras palavras, ele não quer ignorância. Sem iluminação, estar sem iluminação. Então, quando o Senhor começa a falar sobre o arrebatamento da igreja, então a primeira coisa que ele levanta, olha isso. Eu quero que todos estejam no mesmo nível. Escreva quem precisa escrever. Então olha isso. A escritura que desenrola o arrebatamento da igreja, que abre. Ele começa dizendo que ele não quer que a igreja seja ignorante sobre aspectos fundamentais da salvação cristã. Estamos juntos? As características fundamentais da fé. Olha isso agora. Ele está falando sobre a preocupação. Ele está repreendendo a igreja porque eles estão na casa, no entanto, ignorantes sobre uma fundação fundamental da fé. Algo que é tão fundamental como morte e ressurreição. No entanto, sabemos que sem morte e ressurreição, nós não temos nada. Nada. Estamos juntos? Então isso é muito sério. Então somente isso. Pega o seu olho, você diz: só um momento, porque sabemos que quando Jesus veio e morreu e ressuscitou, isso é o que nos faz diferente de todos os outros, porque todos os outros deuses não ressuscitaram. Aleluia! Então como você pode se sentar na casa ignorante de tal assunto?
tão fundamental, tão básico, o pilar da fé cristã. E ele diz, morte e ressurreição de Jesus e dos crentes. Porque sabemos que somos participantes da gloriosa ressurreição de Cristo. Por conta disso, agora podemos sair e pregar esperança. Não é? Sabemos que por conta da morte e ressurreição que Ele nos prometeu, agora até mesmo se alguém aparecer com uma arma e dizer, você vai renunciar a Jesus, eu vou atirar em você. Por conta disso, nós aceitamos ser mártires, entrarmos em um mártire. Porque se eu disser, não, me poupe para que eu possa viver os meus dias, então você só vai viver por um pouco tempo e um dia você ainda vai morrer. No entanto, sabemos que há uma eternidade superior à nossa frente. E sabemos que aquela morte e ressurreição de Jesus também é a razão, a esperança pela qual temos grande esperança no meio do coronavírus. Você encontra o que ele está sorrindo. Por que você está sorrindo? Ele diz, não, porque o Messias está vindo, o tempo chegou. Nós sabemos que esta é a razão pela qual estamos envolvidos em uma vida sacrificial, onde você conhece coisas, porque você tem um outro reino onde você está caminhando, está direcionado. Sabemos muito bem que quando você vive a sua vida, você chega talvez 30 ou 40, então as coisas começam a cair. A saúde começa a diminuir, diabetes começa a bater nas suas portas. Aleluia. Então você começa a se preocupar porque sua vida começa a decair. Você costumava ir para a academia e levantar 3 quilos desse lado, 3 daquele lado. Agora você nota que você só consegue erguer 2. Então você compreende que você está indo para baixo. Mas ele diz que para nós cristãos, nós os cristãos, conforme as coisas estão decaindo, será que você pode parar de se preocupar porque a vida eterna é muito maior esperando por você? Você entende? Esta é nossa esperança. Então, ele descobriu que a igreja estava preocupada, porque após ele pregar, 3 semanas a igreja foi plantada e foram ensinados a doutrina do pecado, da separação, do Espírito Santo, das consequências do pecado, aleluia, mais a vinda do Messias. Quando eles foram ensinados sobre a vinda do Messias, eles saíram e entregaram as suas casas, fizeram suas pequenas malas e foram para o campo para adorar e esperar por Jesus. A igreja do primeiro centro, do primeiro século. É bom esperar por Jesus, mas foi tão clássico para eles fazer isso, se desconectarem do mundo imediatamente e agora olhar para um outro passaporte, um outro reino, uma outra cidadania que eles acabaram de receber, uma cidade melhor, um país melhor. Foi tão clássico deles. E isso serve como uma repreensão para os cristãos dessa geração, porque nessa geração eles estão tão grudados. Olha isso, a igreja do primeiro século. Agora, milhares de anos passaram. Quanto mais você deveria esperar pelo Messias do que eles? Ou então, nós vimos claramente que aquela ignorância estava sendo repreendida pelo Senhor. Não, você não pode ser ignorante sobre isso. Então, versículo 15, apenas para que possamos avançar e comecemos nessa noite. Ele diz, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram, conforme a palavra do Senhor. Dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos. Então ele diz, nós, vocês não estão vendo nós? Se eu fosse vocês, eu marcaria nós. Eles creram que o Messias viria durante o seu tempo. Isto é incrível. De acordo com a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está abrindo a cascada.
no protocolo do arrebatamento. Estamos juntos? Então ele segue dizendo... Então ele segue dizendo aqui, versículo 17... Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ai, você pode focar em mim para que eu possa resumir. Aleluia, para aqueles que estão sintonizados globalmente. Então, quando você lê aquela escritura fundamental e central, onde o Senhor faz um movimento muito ousado, é inacreditável. Ele vem adiante e diz algo que às vezes as pessoas se perguntam: será que isto será possível? Que um dia está vindo onde ele fisicamente removerá pessoas desta terra, fisicamente, e tomar eles para cima e eles voarão para as nuvens. Ai, você ouve o que ele diz? Ele faz um movimento ousado e vem adiante e promete tal coisa, que haverá um dia onde cristãos desaparecerão da terra, meu Senhor. Agora eles desaparecerão da terra e então todos vão entender que, ei, agora eu entendi porque eles eram cristãos e muito devotos. Agora eu entendi por que o engenheiro Wantira, eu não quero mencionar nomes, estamos ao vivo, mas estavam muito ocupados com grandes projetos nesse país. Mas quando essa mensagem chegou, ele veio se sentar lá. Ele notou que havia um dia chegando. Há um dia chegando onde não vai importar se você era bilionário, de qual cidadania, Estados Unidos, ou Quênia, ou uma viúva, ou saudável, não vai importar. O que importa é que você foi encontrado santo e que os cristãos serão fisicamente tomados desta terra. Este é um movimento sério de Deus para o Senhor vir adiante e anunciar isso. É um movimento muito ousado, ação ousada. Ele vem adiante e promete isso, que você vai voar para as nuvens. Será uma coisa monumental. Então nós dizemos que quando você lê essa escritura que traz a cascada do arrebatamento, então a pergunta é: quais são as outras coisas? Qual é a primeira coisa que bate na sua face e grita você? Porque é aí onde está a instrução. Então nós vimos claramente que imediatamente, por conta do seguinte, conforme todos foquem em mim, nós temos um longo serviço nesta noite. Por favor, permita-me, porque começamos até tarde. Porém, estou dizendo é o seguinte. Provavelmente você pode olhar para essa direção e dizer: estou cansado de cânceres e diabetes, estou cansado de artroides, estou cansado de tumores, hemorragia. Realmente, isso que você disse é bom. Teremos corpos gloriosos e subiremos lá para estar com o Senhor, não morreremos novamente. Pode nos dizer quando vai acontecer? Eu quero esperar por isso. Então, isso é a primeira coisa que te atinge, a iminência da sua vinda. Então, você foi dito que ele vem num dia e uma hora que ninguém conhece. Na realidade, ele diz quando ele é menos esperado, onde todos menos esperam ele. Aleluia! Então, a coisa que primeiramente te atinge é o tempo daquele evento. Que você realmente quer ter certeza que você está naquele evento. Então, você é dito que o dia e a hora ninguém conhece. E lemos essa escritura como Mateus 24, onde ele diz: a respeito daquele dia ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo os anjos. Então ele diz o seguinte: como foi durante os dias de Noé, assim será. E ontem nós falamos um pouco disso, e você viu que é pior agora que os dias de Noé. Ai, porque pessoas estão ocupadas com a vida, comendo, bebendo, se casando e dando-se em casamento, e plantando, e colhendo, e construindo, e comprando, e vendendo as mesmas coisas que estão sendo feitas agora, até mesmo em uma escala maior. E eles não notaram até que o juízo veio.
Então ele está dizendo, assim é como será. Então isso deve trazer alarme, um alerta a você. Você deveria estar, não, eu não entendo isso. Porque nos dias de Noel, todos entenderam muito bem que somente 8 pessoas foram salvas. Você quer dizer que poucos irão ser tomados? O propósito é para que você esteja em alerta e em guarda. Sim. É isso que vimos ontem. Então nós vimos que estas coisas que te atingem imediatamente, primeiro é a iminência da sua volta. Você vê rapidamente que haverá uma mudança. Ele diz que nem todos iremos dormir, mas todos serão transformados. Que é uma transformação que acontecerá para aqueles que estão mortos, que eram santos no momento em que morreram. Nós estamos falando de cristãos que morreram, certo? Ok, deixe-me repetir. Por favor, são pessoas que no momento da sua morte eram santos. Por favor, vamos ser claros. Esta coisa de cobrir as pessoas com uma coberta, todos têm segurança no reino. Não, de forma nenhuma. Por isso que é muito importante para você, esta iminência do seu retorno, te instruir sobre a sua preparação, que você deveria viver como se você acorda hoje. Como será se Cristo retornar hoje? Será que eu vou conseguir? Você pode perguntar a si mesmo e se examinar devagar. E se Cristo voltasse agora, será que eu conseguiria? E esse é o ponto pelo qual você começa a fazer reformações. Você ajusta a sua vida. Então a sua vida, ela gravita ao redor da vinda do Messias. Uma hora que você não conhece, um dia que você não conhece. Estamos juntos. Isto é sério. Então nós vimos que a iminência deve instruir sua vida. E número 2, também vimos que os crentes serão transformados, são as coisas que te atingem imediatamente. Também vimos que eles foram tomados, transportados, levados acima pelo Senhor. Então, cristãos literalmente vão voar nas nuvens aqui, encontrar Cristo no ar. E será que eu não vou cair? Você pode se perguntar. Não, você não irá cair. Agora, naquele tempo, você está operando fora das leis da natureza. Sim, supernaturalmente. Aleluia. Então, vocês serão levados lá em cima e os crentes passarão a eternidade com Cristo. Uma das coisas que vem do versículo 17. Então estaremos com o Senhor para sempre. Eternidade significa eterno, para sempre. E é tão poderoso porque agora você escapou do lago de fogo. Naquela hora você está... Por que você está respirando assim? Eu era um pecador, eu pensei que eu estava caindo, que eu ia cair daquele outro lado. Ok, calme, se acalme, agora você entrou. Ele está dizendo, o último minuto no hospital, antes de morrer. Antes de eu morrer, alguém entrou no hospital e me conduziu ao Senhor. Toda a minha vida eu fui pecador. Move on now and start serving God, right? Aleluia! Simplesmente avance e comece a servir ao Senhor. Não diga que eu escapei por um trio. Ele te convidou publicamente para passar a eternidade com Ele. E nós lemos de lá, para aqueles que não estavam aqui ontem, 1 Tessalonicenses 4, 13, João 12, 26, 1 Tessalonicenses 2, 12. Para te dizer a verdade, hoje estará comigo no paraíso, o homem na cruz. Então também vimos que os crentes deveriam encorajar uns aos outros com estas profecias, com esta promessa. Que uma vez que você sabe que há um reino eterno preparado para você e o Senhor vai te levar, virá e te tomará para Ele. Então você
deve se mover acima das tempestades desta terra. Você pode agora descartá-las. Você está indo para o reino de Deus. Mesmo se o doutor dizer, este joelho aqui, estou vendo que talvez precisamos fazer uma substituição de... Seja lá o que eles estejam dizendo, você agora não se importa. Você sabe que há um corpo melhor vindo, glorioso, um reino melhor, uma vida eterna, onde os agentes não vão estar batendo na sua porta. Não há ladrões. Eu quero trancar a minha porta. Por que você está ocupado trancando portas? Aleluia! Essa é a instrução para o céu. Para que não chegue lá e... eu não estava preparado. Ele está dizendo... Não há nada melhor que a eternidade segura com o Senhor, porque o oposto é o lago de fogo, não é? E também vimos claramente que uma outra coisa que te atinge imediatamente é que cristãos deveriam ter certeza que eles se preparem muito bem para aquele dia. Isso que você leva para casa, não é? Então, mais tarde, nós começamos uma sessão muito poderosa onde eu te levei de volta para a Escritura para que pudéssemos abrir o arrebatamento da igreja. E é daí que eu quero que recomecemos. Então, vimos claramente agora, após ver a vista mais aberta daquela escritura e nos ancoramos nisso e verso a verso, versículo a versículo, abrimos 1 Tessalonicenses novamente, capítulo 4, e então aqueles dois versículos 13 e 14, onde ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, ineducados, em outras palavras, sobre quantos aos que dormem em morte, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Então isso apenas, você viu ontem, é uma declaração monumental, não é? Porque ali ele ergue assuntos chaves, centrais. Ele levanta o fato que havia ignorância naquela igreja tessalônica. Que havia ignorância total naquela igreja, no assunto fundamental de morte e ressurreição, que é a fundação do nosso evangelho, fundação da nossa vida cristã, fundação de tudo que temos, nossa esperança. Estamos juntos? Então ele estava repreendendo eles, dizendo: como vocês podem ser ignorantes em tais assuntos tão fundamentais? A nossa fé. Então, Senhor, por que as pessoas deveriam ter rido? Aquela igreja estavam realmente ignorantes sobre isso? Então ele disse: ok, tudo bem, mas será que agora possamos parar com isso e então resolver essa questão de ignorância na igreja? Então nós percebemos que havia uma grande ignorância na igreja. Porque se você olhar, número 1, para a forma que a igreja presente estão vivendo, se você simplesmente olhar para a forma que a igreja presente, os cristãos estão vivendo a sua vida presente, você se choca, você chacoalha a sua cabeça para eles. Você está chocado porque a primeira coisa que te atinge, eu posso te dar meu próprio exemplo, porque vamos em países um após o outro prepará-los para a vinda do Messias. A primeira coisa que te atinge é o fato de que eles estão vivendo suas vidas em oblivion total de que eles não sabem que o Messias está vindo, nem estão conscientes disso. Então esta ignorância se torna pior aqui, nesta era. Isto era eles. Para a igreja de Tessalônica, para eles eu disse, eles estavam ignorantes. Você quer rir deles por serem ignorantes sobre morte e ressurreição? Mas vamos virar para esta ignoração, nos tornar para eles. Eles estavam ignorantes sobre esta questão do arrebatamento, como os seus amados que morreram antes do arrebatamento. Como que isso se conecta com o arrebatamento? Será que eles se perderam ou vão beneficiar no arrebatamento? Eles estavam em ignorância, em tremor de que eles poderiam perder o arrebatamento. Mas hoje eles estão ignorantes
em pecado profundo agora. É totalmente diferente. Ah, sim. Estão vivendo ignorantes se você vê da forma que as mulheres se vestem na igreja. Eles mostram seus seios, eles vestem roupas apertadas para mostrar sua anatomia, roupas curtas. Não! Isso é total ignorância número 1 do valor da sua alma. Ai, você está brincando com a sua alma. The devil threw it right away into hell, right? O diabo vai te lançar. O diabo está te conduzindo para o inferno. Ele não está de brincadeira, ele quer te arrastar para o inferno. Ele não está vindo para brincar com você. De forma nenhuma. Então, quando você olha para a forma que eles se vestem, há tantas coisas. Primeiro de tudo, você vai para um país, eu vou dar esse exemplo. Você olha até para Nairobi aqui. Então, você olha como os cristãos estão executando as suas vidas lá fora. E você pensa, só um momento. Será que eles sabem que o Messias está vindo e o tempo acabou? Israel está em todos os noticiários agora? Are they even aware? Será que eles estão cientes? Então, para a igreja em Tessalônica, eles estavam ignorantes e na ignorância deles, eles estavam em pânico, temendo que eles poderiam perder o arrebatamento, que os seus amados poderiam perder. Ai, mas hoje, a ignorância é em profundo pecado. Eles estão hoje ignorantes sobre quem Deus é, meu Senhor. Não, isto é sério, eles estão ignorantes sobre quem Deus é. Quem Deus é. Ai. Eles não estão cientes que Deus é santo. E eles estão dizendo, não leia o Antigo Testamento, não quero saber daquele Deus que julga, só lê o Novo Testamento. Eles escolhem as escrituras que querem ler, eles estão ignorantes sobre quem Deus é. Eles não estão cientes de que Ele é o mesmo e Ele julga o pecado, mas estão vivendo como se Ele não julgasse o pecado. Não, Ele não julga o pecado. Ai! Vocês entendem agora? Quando ele diz, irmãos e irmãs, não quero que sejam ignorantes. Ele está tratando da grande constituição da igreja, chamado de irmãos e irmãs ignorantes. São mais de 99% na igreja são cristãos ignorantes. E você não precisa ser um gênio nem nada. Simplesmente começa a olhar para como eles estão conduzindo suas vidas. Só um momento. Eles estão ignorantes sobre o custo da salvação. Eles estão ignorantes sobre a santidade de Deus. Eles estão ignorantes sobre o que a salvação é a respeito. Ai. Eles estão ignorantes também sobre o que a salvação é a respeito. Esse é o grande problema. Ou então, por que estariam se engajando em pecado sem nem se importar? You don't even want to get the pulpit. Not at all. Você nem quer chegar ao púlpito, porque você vai notar que há pastores ignorantes de que Deus é santo. Eles se chamam de apóstolo e o quê? De vez em quando eles descartam suas esposas para pegar novas meninas que estão vindo para a igreja. E às vezes as esposas deles me escrevem dizendo, você pode crer que ele me trocou, me abandonou com as crianças? Você pode repreendê-lo? Ai! Você nem quer ir para o púlpito porque você vê que eles estão entregando um outro evangelho, conectando eles ao mundo. Então, realmente, a grande ignorância no que a salvação fala, ou do que ela se trata.
É isso que vimos ontem, né? Que a igreja na Tessalônica está ignorante. Mas se você olhar na qualidade de ignorância, é uma ignorância e inocência, porque eles estão em pânico sobre a entrada deles. Eles não querem perder. Mas aqui a ignorância é a nudez aos abortos na igreja. A ignorância é a igreja saindo para fora e dizendo: queremos fazer uma entrevista para nos pedir perdão aos gays por ter rejeitado eles, que agora queremos fazer com seus casamentos e aceitá-los. Eles estão ignorantes sobre o próprio Senhor e a salvação. Você pode imaginar que eles estão dando aquelas entrevistas? Você vê os pastores pentecostes e os islâmicos de não sei o que, os hindus e Nova Era e o que, eles estão juntos dizendo: acabamos de ter o jantar num hotel e nós temos uma intrafé comunhão. Estamos falando sobre a paz da nação. Estão comendo arroz e com bife, com carne ou galinha. E agora eles querem falar com a imprensa sobre a paz da nação. E isto é muita ignorância. Como é que você vai conduzi-lo se você está igualando Jesus com uma vaca? Eles estão ignorantes sobre Deus, que Jesus é o único caminho. Eles estão ignorantes sobre isso. Sobre os ciúmes de Deus, onde os pastores agora, quando eles oram, eles param em vez de orar no nome de Jesus, eles dizem em seu nome, no próprio nome, porque eles não querem ofender outros. É melhor nos separarmos. Foi isso que fizemos. Não, se você dizer Jesus, você vai ofender outros. No entanto, neste lugar, eu nem desço as escadas, eu comando o eterno sangue de Jesus, e você vê que um muçulmano aleijado se levanta, um muçulmano na sua tela, ele era aleijado, ele se levanta e começa a andar, e toda a comunidade muçulmana, o nome dele é Mohammed Juma. E os 300 muçulmanos daquela comunidade dizem: envia-nos ônibus, por favor, nós queremos vir adorar esse Deus. Aleluia! Como é que você vai conduzi-los a Jesus se você está dizendo a eles que Jesus é igual aos deuses ídolos deles? Você entende a ignorância da qual estou falando? Isto é sério, há juízo à frente. Deus vai julgar. Ele vai julgá-los severamente por isso. Muito seriamente. Mohammed Juma estava dizendo não, são pernas novas. Não. Ele andou por 4 quilômetros em Mombasa. E o vilarejo todo saiu para fora. Por favor, escutem isso. O vilarejo todo saiu. Eles foram para o mercado com ele e eles estavam cantando. Os muçulmanos, a comunidade muçulmana, o aleijado levantou ele e disse: estávamos certos. O Deus dos 2 megaprofetas do Senhor, Jeová, levantou o aleijado. Eles saíram cantando isto no mercado. Em outras palavras, o reino de Deus pertence a todos. O Senhor sabe aquilo que Ele precisa, que Ele pode apresentar a você para converter seu coração. Então, como é que eles vão te encontrar? Como você vai entregar o evangelho a eles se você está junto com eles, concordando com eles que nosso Deus é igual? Como? Como isso é possível? Não é possível. Você entende o nível de ignorância? Então, essa questão de ignorância, você olhar até mesmo para o evangelho, você não entende o papel da igreja. A igreja foi separada, eclésia, separada do mundo, chamada para fora do mundo, para o propósito de Deus de conduzir pessoas ao reino de Deus. Então, quando você vê a igreja pregando o evangelho terreno,
conectando pessoas à Terra. Ai, o tempo acabou, eles não estão dizendo a eles que o Messias está vindo, então você pensa, só um momento. Que nível de ignorância é este? Então, enquanto ele... Ai, a ignorância aqui sendo é pior. Por isso que o Senhor nos enviou para repreender. Porque a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Estamos juntos. Então, povo abençoado, você sabe que vimos essas coisas ontem. Nós vimos que aquela ignorância é séria. Também vimos que o Senhor sai para fora para tratar daquela ignorância. Então, olha isso agora. A forma que você vive a sua vida como cristão, você pode pensar que você está indo bem, mas você está expondo sua ignorância, não é? Sim. Você pensa que está indo bem, que você está voando, mas o que é isso? As pessoas têm expectativas de como você deveria ser, se vestindo, conduzindo a sua vida, o que você deveria dizer. Então, naquele escritório você ouve pessoas dizendo, ela continua dizendo que ela é nascida de novo, mas olha a forma que ela está se vestida hoje, o que ela está fazendo. Então você precisa tomar com muito cuidado, porque o cristianismo, a salvação é um chamado muito alto. O próprio Cristo morreu e derramou sangue. Estamos juntos para te redimir. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então olhamos para aquela ignorância ontem, povo abençoado. Então ainda no versículo 13 e 14, foi muito grande. Então tratamos do seguinte também ontem, para que eu possa começar nesta noite, ainda tratando dos básicos para aqueles que não estavam aqui ontem. Então também tratamos. What have they just answered? Nataka. I think that's a city in Japan or something. Okay, just climb up then. Climb up with your seats, my sons and daughters. Nataka. So that may be just a city in Japan. Climb with your seats so I can see you from here face to face, right? Don't worry, sit down. They will do it themselves. Sit down, they will do it themselves. Just climb up with your seats. Because we don't want to waste time. Now, those who want, you can be going up as I continue, because we're going to start for tonight now. So, you remember you built this house, right? Então lembram-se que vocês construíram esta casa aqui, não é? Vocês construíram ela. Aleluia. Aleluia. Então, isto é sério. E a outra coisa que vimos ontem, ele diz ignorância sobre aqueles que dormem. Ai, dormem em morte. Então nós fizemos a pergunta, por que ele está chamando morte, adormecer de morte? Don't move your seat where you can see me here. Don't do that. Can you please stop them so they don't bring confusion? Yes. Only those who can see me are moving up. Yeah. So once you have seated, and then the rest can remain now. You can follow through. All the way mpaka nyuma hivi, mujaze nyuma ya namba. E nós perguntamos por que ele chama morte de adormecer. Eu escrevi algumas coisas sobre a morte e eu li de Salmos 55, 4 ao 6. E ele diz o seguinte, o livro de Salmos 55, 4 ou 6, ele diz o seguinte,
Once I get there, read it. This is 54, 55. 4, it says, my heart is in anguish within Ele me. diz: The terrors o of meu death coração está have acelerado, fallen on me. os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de I mim. would have the wings. Oh, that I Então had eu the wings disse: of a dove. quem dera eu tivesse I would asas fly como a away pomba, and be at rest. voaria He's até longing to run encontrar away from repouso. this death. Em outras palavras, ele está ansiando para fugir dessa morte. He's longing to run away from death. The terrors Sim, of eu death. fugiria para bem longe no deserto, eu teria meu abrigo. Ele está fugindo dos terrores da morte. He's saying, E agora você vê que ele está dizendo don't want you to be ignorant. que é Be adormecer, ignorant about que ele those não quer que sleeping vocês dead. estejam ignorantes sobre aqueles que dormem em morte. Why is he Então calling falamos death sobre isso sleep? muito poderosa. Por que ele chama a morte de adormecer? That be Então nós vimos very muito careful. claramente That is a que warning the Lord is laying before this generation. tome muito cuidado, esse é um alerta, um aviso que o Senhor está entregando a essa Serious geração. warning he's laying before this generation. Um aviso muito sério que ele está entregando a essa geração. He's saying, be Ele está very, very dizendo: careful how you execute your life on this earth. tome muito, muito cuidado como você conduz, executa sua vida nessa They terra. live as Porque in here algumas and pessoas vivem como se fosse somente aqui e agora. now. Why are you in sin? Por que é que você está em Oh, you pecado? don't believe. Ah, eu não creio. Ah, você não crê. Ok. He's saying, be very careful. Ele está dizendo: tome muito cuidado, porque a vida que você tem não é Em sua. espanhol, they say regalar. Deus, God gave em it espanhol to you eles as a chamam de gift. regalar. Deus te deu como um In French, they presente, say um donate. dom. The Lord donated it to you. O Senhor deu a você. Be very careful how you execute your Tome life on this muito earth. cuidado como você conduz a sua vida nessa terra. É um aviso muito severo que ele dá ali. Someone who is Por asleep, quê? eyes closed. And someone Olha who has essa died, imagem, alguém que eyes está closed. adormecido. Olhos fechados. E alguém que morreu, olhos fechados. Ou eles se parecem. Então ele chama de adormecer. E então, People sleep. You know that always they quando must as pessoas dormem, você sabe que eles sempre precisam serious acordar. warning. That be very careful. You may think you're sinning Aviso around, muito but then when you sério. die, that's it, it's Tome done. muito cuidado. Você está pecando e você pensa que quando você morre, acabou. Não, 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 não. A morte não é um fim terminal do ser humano. Nós vimos ontem, nós já vimos tanto ontem. It's actually simply a door. Nós vimos que a morte é simplesmente uma porta. Let me put it myself. No Because I know you want to say mundo, eternity, but I want to say the realm of accountability. para o mundo de prestação de contas. Aham, você queria dizer eternidade. Para o mundo onde, de repente, você notou que a vida que você tinha não pertence a você. Ai, o dono agora quer que você preste contas. Como que você viveu a vida que eu te dei? Enquanto estava na terra, como é que você a viveu? Você entrou em um pecado sem parar e pensou que quando você morresse, acabou? De forma nenhuma. Você acorda do outro lado. Esse é o aviso que ele está dando quando ele chama de adormecer. Ele diz que Lázaro... Não. Ele não morreu. Ele vai acordar. As pessoas pensaram, será que ele não está ciente que Lázaro morreu? A filha de Jairo... Ele chegou, eles disse: por que vocês estão se lamentando dessa forma? Não creio que ela morreu. Veja agora ela nos deixou. Ele disse: não, pare de chorar desta forma. Por que você está chorando desta forma? Ela está simplesmente dormindo, adormecida. Aleluia. Então ele despertou ela. Meu Senhor, cuidado. Nós vimos ontem que o Senhor está simplesmente dizendo que a sua existência é além deste mundo, que toda pessoa que você vê aqui viverá eternamente. Eu peço perdão pela palavra viver. Eles existirão para sempre. Aqueles que viverão estarão no céu, mas os outros existirão no juízo. Todas as pessoas que você vê aqui não desaparecerá.
in existence. estarão existindo eternamente. Isto é sério. Isso significa que você precisa então escolher onde você vai passar a sua eternidade. E se você ver que a questão da ignorância deles era sobre quanto a alma duraria. Em outras palavras, aquela alma que dura para sempre, você precisa então tomar decisões de onde você deseja que ela passe sua eternidade. São questões muito sérias na igreja moderna que viveu porosamente como se nada se importasse e não houvesse consequência. As meninas namorando, meninos namorando. No sábado de manhã, após as vigílias, você precisa recolher preservativos do chão. Os pastores mentindo a eles, profecias falsas. Seu filho vai ser curado se você trazer tanto dinheiro aqui. Ai, uma geração que vive desta maneira. Agora o Senhor está alertando eles que há prestação de contas chegando. Nós vimos isso muito seriamente ontem. É muito, muito sério, Israel. É questões muito sérias. Que todo minuto, todo segundo nessa terra, você está sempre ocupado determinando onde sua alma vai passar a eternidade. Queira você seja nascido de novo ou não, você já está decidindo a sua eternidade. Ai, como eu gostaria que todos viessem a Jesus para passar a sua eternidade em glória em vez do tormento. E você vê que no inferno o maior problema é respirar ponta das chamas. Se você vir o lago de fogo, não pense que o seu pescoço vai estar por cima do lago e você consegue respirar. Não, você está lá dentro. Ai! 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 Like that eternally. Desta maneira eternamente. And the pain is unbearable. E a dor é insuportável. O que o diabo fez nesta geração é chamado de crime contra a humanidade. E o diabo veio para a igreja e trivializou a eternidade. Não, é simples e fácil, como se o Senhor fosse entender, como se ele nem estivesse lá. O lago de fogo. Então as pessoas são casuais e morrem dessa forma. Simplesmente para se encontrar em um lugar inacreditável. Não. Vai dizer aos meus irmãos para não vir para esse lugar. Tarde demais. O Senhor diz, não, eu tenho meus profetas lá embaixo operando. Eles chamaram a nuvem, eles levantaram aleijados e todos que crerem entrar no céu precisa crer neles. Se eles não podem crer nos profetas de Yahweh que chamaram a chuva por 15 vezes, trouxe o próprio Yahweh para visitar na tenda com a nuvem de Deus, o próprio Deus Pai, e os aleijados têm andado por todo lado, em todo país que eles vão. Então, até nem mesmo se alguém vier dos mortos, das tumbas, eles não crerão. Ai, cuidado como você vive a sua vida na terra. As coisas são sérias. Finalmente, você vê que a ignorância é terrível. Você nota que a sua vida não é sua. Por favor, honre Deus com a sua vida. Você vê em Gênesis 2:7, quando ele soprou a sua vida dentro do homem, ele já tomou posse de você. Ele colocou no coração de cada ser humano um pedaço da eternidade. Então eles sabem que eles pertencem à eternidade. Então nós vimos tudo isso, o povo abençoado, por isso que eu quero avançar essa conversa sobre a ignorância. E em topo disso, nós aprendemos algumas lições de onde quero que comecemos agora. Nós vimos que adormecer, João 11, Jesus dizendo que Lázaro adormeceu, e Marcos 5:29, a filha de Jairo. E vimos que o fato pelo qual a Bíblia chama a morte de adormecer é a maior evidência de que a morte após isto aqui.
Há um despertar. Por favor, eu quero que saiba que todas as pessoas que você vê precisam despertar. Deixe-me colocar de uma forma melhor. Todos um dia, quando eles morrer, precisam ressuscitar. Então não há como evitar Deus, escapar dele. I tell you, this is serious. There is no way Isso to é save sério. him. Não há como escapar dele. This is serious. Isto é sério. My daughter, Professor Kach, this is serious. There Isto é is no way sério. to say that after I go through Não there, há I will nenhuma not forma de keep você my dizer, light from him from there. No. após eu fazer isso, eu vou me esconder dele lá. Não, todos precisam acordar e prestar conta. Como é que você viveu na Terra? Before it É has por isso happened que estamos aqui. Antes que isso aconteceu com on you, you você. wouldn't wish it even to your worst enemy, right? Ai, você não desejaria isso nem mesmo para o seu pior inimigo, não é? This is the moment of Aleluia. reckoning the condition of the church. São coisas muito sérias. Tempo de despertar na igreja. E vimos muito claramente que há uma certeza que temos de que todos existem para sempre. Eu não estou usando a palavra viver, mas existir. Porque se eu dizer viver, em breve eu vou tratar da vida eterna. E todos vão entender. Eu vou tratar da imortalidade que pertence somente ao Senhor, ninguém mais tem isso. Porém, a existência existe. Algumas pessoas irão lá para baixo. Eu só quero que você esteja bem claros doutrinamente também. Aleluia! Então, nós vimos claramente que o Senhor diz que a morte é apenas uma porta para o mundo da eternidade, onde quando as pessoas morrem, eles estão dormindo e irão acordar. Vimos Hebreus 9, Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Nós também vimos Apocalipse 20, 11 e 15, o juízo em João 19, 24. Até mesmo se meu corpo apodrecer, ainda verei o Senhor na minha carne. Em outras palavras, há um despertar. Eclesiastes 3, 9, Eclesiastes 12, 7, não lemos ontem, onde ele fala sobre retornar ao pó e o Espírito retorna ao seu dono. Também vimos claramente que para aqueles que são cristãos, quando o Senhor diz que a sua morte é adormecer, e aqueles que adormecem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna são cristãos, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12 é um grande ensino ali. Então, para os cristãos, quando ele fala sobre dormir, adormecer em morte, ele está simplesmente se referindo a esta maravilhosa, grande expectação de que um dia você acordará. E você vai acordar para uma ressurreição ainda melhor. Em outras palavras, para a ressurreição gloriosa onde você nunca mais morrerá novamente. Você entra na eternidade. Novamente, os santos do Antigo Testamento são eles quem ergueram este conceito. Eles simplesmente ouviram que o Messias viria um dia. Viria. Os profetas estavam falando e eles ouviram. Eles não viram, mas quando eles ouviram isso, eles estavam dispostos a morrer por Cristo, porque eles sabiam que aquela ressurreição era superior. Não é como aqueles que ressuscitaram e morreram novamente, mas aquela é a ressurreição para glorificação, entrada no céu. Ele diz que alguns deles disseram que não, vem, pare de crer no Senhor, para que possamos te livrar desta decapitação. Mas eles disseram, não me liberte, não me livre disso por conta da melhor ressurreição. E ele está dizendo que até mesmo essa geração, que isto deve sua esperança, firmar a sua vida e esperança nisso. Isso deve te causar descartar toda forma de perseguição. Porque agora você sabe que você estará com o Senhor eternamente. Uma ressurreição superior. Que se alguém te matar aqui por conta da fé, você ainda estará com o Senhor. Aleluia! Então, para eles, esse é o ímpeto para a vida sacrificial, para entrar no mártiro. Em outras palavras, as pessoas que têm essa grande esperança de ressurreição, sendo acordados para a glorificação,
Eles não aceitam qualquer tipo ou todo tipo de livramento. Se alguém vier, eu quero te livrar disso, renuncie Jesus, eles dizem, não aceitamos isso. Porque ele diz que eles descartaram o mundo. Eles viram que o mundo não é digno da fé deles, ou digno deles. Porque este mundo e com tudo nele será destruído. Mas para eles viverão para sempre. Eles viverão para sempre. Então vimos então o seguinte, que a morte de nenhuma forma é o fim terminal de um cristão ou ser humano. E vimos que se a morte realmente é um fim terminal, então cristãos que não param, eles entrariam em um pecar sem parar. Mas agora que você viu isso, você pode repensar, porque agora você notou que não há como escapar de Deus. Você vai ter que ir diante dele e prestar conta, certo? Então as pessoas devem agora parar de pecar. Então vimos claramente que há realmente o sinal de que há um tempo à nossa frente de prestação de contas. E vimos muitas coisas. A escritão que não lemos ontem era João capítulo 5, 28, 29. Então posso começar o sermão de hoje. João capítulo 5, 28, 29. João capítulo 5, ele diz: não se espante com isso, pois um tempo chegará onde todos que estão em suas sepulturas ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem, em outras palavras, o que é santo, e viveram justo, e aqueles que viverão, e aqueles que fizeram o que é mal, serão julgados. A morte é categorizada como adormecer. Nessa escritura você ouve ele dizendo que todos precisam despertar, acordar. E então agora aqueles que fizeram o que é bom, bom é o que é santo. Somente o que é santo é bom ao Senhor. Então eles vão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o que é mal para juízo eterno, que é inacreditável. Somente os vermes que estão perfurando, entrando nos seus cérebros, trilhões deles, a dor é insuportável. O Senhor disse que são vermes que nunca morrem. Ai, antes do fogo, somente os vermes, você realmente não quer ir para lá. Trilhões de vermes se enterrando, cavando em seus cérebros. Você pode imaginar, eles estão comendo e é doloroso, eles estão comendo os vasos sanguíneos, trilhões deles no seu estômago, e até mesmo os fígados, o seu fígado e a dor insuportável, porque Deus precisa julgar o pecado. Eu sei que nas igrejas lá fora, eles dizem para você, não, a graça, não se preocupe. Não permite que ninguém te leve ao inferno. Deus continua sendo santo. E há a escritura que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, não entrarão no céu. Por favor, então, quando seu pastor diz, não se preocupe, você diz a ele, não. E quanto ao juízo de Deus? Eu sei que Deus julga o pecado, agora você pode falar com ele. You don't know how far we'll go, right? Jesus is Lord, right? Jesus é o Senhor. Yes, so let us look at some of the scriptures where the Lord still Então vamos classifies olhar death as sleep, em right? algumas das escrituras onde o Senhor classifica a morte como adormecer. E a melhor forma normalmente é Because of the time. que alguém leia as escrituras para irmos mais rápidos. Daniel 12, vamos começar de lá. After this, then I'll read the rest of the scriptures alone. After this battery here, so I can clear up. Depois eu irei ler as escrituras eu mesmo. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eternas. Você vê? Acordarão. Então, João 11, 14. Outras escrituras. Jesus disse a ela, eu não te disse que até mesmo se você cresce, você veria a glória de Deus.
the stone from the place where the dead was laid. Eles removeram a pedra de onde o lugar onde o morto estava, Father, I thank thee that thou hast onde o heard morto me. estava. E Jesus orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. That is 40 and 41. That is John chapter 11, 14. to João 11, 40 and 41. Okay, now I have given instruction. 14. 11 to 14. These things said he, and after that he said unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Eu vou Lord, para if he Lázaro se sleep, foi, mas he eu shall vou do para well. acordá-lo. Howbeit Jesus spake of his death. So he calls him sleeping. And then Psalm 90 verse 5. Então, Salmos 90, para que vocês possam ter as Escrituras que estabelece isso, que é assim que o nosso Deus chama a morte. Olha para a morte. Não para que você não comita suicídio. Há um lago de fogo aguardando ali. Ele diz, na forma em que você... Nós... Hii sasa jambo anataka kuipeleka mbele sasa. Anataka kwenda nayo mbele sasa. He wants to take this matter forward now. Because of the way you have disturbed him. Ele quer levar este assunto adiante porquanto vocês perturbaram ele. Salmos 90, versículo 5, ele diz: Como uma correnteza tu arrastas os humanos, e estes se vão como um sonho, são como o relva que brota ao amanhecer. E as sepulturas foram abertas, e os corpos de muitos santos despertaram. Ele chama de despertar. Ou acordar. É um alerta muito sério. Atos 7, 60. Porque você sabe que durante as conferências, isso é diferente das conferências que fazemos lá fora, das nações para onde vamos. Aqui temos o privilégio de expandir para vocês, para te enriquecer, para te estabelecer. We have a shorter time to announce the coming of the King and do the healing service and move on. So now, you read it right away. Então, Atos 7, versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere os culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Sim, então a morte é considerada de dormir. Um grande chamado que você tem. E você vai para casa e diz, eu preciso me preparar. Porque o meu eu vai existir para sempre. A morte é apenas uma porta. Como eu vou prestar conta após isso, de como eu vivi a minha vida? E você vê que há uma grande ignorância nessa geração sobre esta questão. Porque eles pensam que é tudo sobre o aqui e agora apenas. Mas agora vocês foram despertados. Que o dono da vida vai pedir contas de como você viveu sua vida. Atos 13. Pois Davi, após ter servido a sua geração pela vontade de Deus, adormeceu. Adormeceu. 1 Coríntios 15, 6. Após isso, ele foi visto, of whom the greater part remain unto the present, but some are fallen asleep. Alguns adormeceram. 1 Coríntios 15, 18. Então está estabelecido. É uma questão estabelecida, certo? A qual o Senhor tem usado. Mas o maior importante, que tome cuidado com a sua vida. Não termina aqui. Não desperdice-a. Ele está te aguardando no outro lado, do outro lado. Aleluia. Em Swahili eles dizem:
The other side is now where there's going to be accountability. O outro lado é onde haverá Because here you said, oh, you prestação see, de conta, porque aqui você how come diz, he didn't tell me? como que ele não me julgou ainda? Você disse que foi para a igreja e pegou uma menina e você não foi atingido por um raio? Ai, você viu como eles escrevem e você pensa, será que eles estão tentando zombar de Deus? No entanto, a prestação de conta está vindo. Agora está vindo. Então eles também que adormeceram em Cristo. Mas agora Cristo foi levantado dos mortos e se tornou os primeiros frutos daqueles que adormeceram. Veja, eu te digo um mistério. Nem todos adormeceremos, mas todos seremos transformados. Segundo a Pedro 3:4. Segundo Pedro 3:4. Onde eles dizem, onde há a promessa da sua vinda? Pois desde que os nossos antepassados adormeceram, 1 Tessalonicenses 4:15, pois não quero que sejam ignorantes, irmãos, a respeito daqueles que adormeceram, para que não chorem como os outros que não têm esperança. Pois se cremos que Deus morreu e ressuscitou, até mesmo eles que dormem em Jesus serão trazidos. Então você vê que a razão pela qual o Senhor chama a morte de adormecer é porque Ele está tentando te provar que há uma vida consciente após a morte. Uma vida consciente após a morte e que toda a humanidade que viveu nesta terra foi criada pelo Senhor para viver para sempre, existir para sempre, porque alguns vão para o inferno. Então, portanto, a morte simplesmente é uma porta para a prestação de contas. E outra coisa que vimos é que todos que vivem na terra são essencialmente estrangeiros. Estamos simplesmente passando por esse lugar. Aleluia! Que instrução para a Alemanha! Uma poderosa instrução para o mundo todo. Que essencialmente estamos em uma jornada, somos peregrinos. Estamos simplesmente passando. Não vamos estar aqui para sempre. Que choque! Agora é melhor você se preparar porque você sabe que a sua cidadania é em outro lugar. Então é melhor você entender. Simplesmente comece agora a focar naquele lugar. Você pode dizer, não. Simplesmente prepare-se para o céu. Este lugar é temporário, certo? Ele diz que isto realmente é o básico para a vida sacrificial enquanto você está na terra. Apocalipse capítulo 14, estou lendo, versículo 13. Então, imediatamente vamos começar o serviço de hoje. Aleluia! 3 hours to start the service. That's amazing. The people who are new here, they're like, hey, just a moment. Watu wanalishwa hapa na kuendelea kulishwa. They are being coached. Some are being put by spoon. Plates are being brought near the mouth. While out there, we are not even aware. The world goes on. It is very agenda of sin. O mundo seguindo a sua agenda de pecado. Apocalipse 14, 13, ele diz o seguinte: então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois as suas obras o seguirão. Então, para nós, estas são as fundações da vida sacrificial, porque para nós estamos indo para um outro reino. Aleluia. Então, permanecemos com Jesus até sermos transmitidos, transportados para o outro reino. Esta noite é muito cheia. Eu quero tirar um pequeno intervalo agora, 15 minutos. Por mim, eu continuaria, mas eu creio que te darei um intervalo
para que eu possa então navegar Jesus is nisso, Lord. trabalhar nisso. Jesus é o Senhor. Haverim. Toda Araba Haverim. Thank you. Baruch Hashem. Obrigado.